Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje a gente vai conversar sobre Um Artista do Mundo Flutuante, do Kazuo Ishiguro. Esse livro eu recebi da Companhia das Letras, é o primeiro livro do Ishiguro que eu leio e é o segundo que ele publicou, o segundo romance que ele publicou, é um livro de 1986 e parece que é o último livro dele que se passa no Japão. O Ishiguro nasceu no Japão, mas foi para a Inglaterra ainda criança, onde ele passou a maior parte da vida, e os romances principais dele mais conhecidos, como Vestígios do Dia e Não Me Abandone Jamais, são livros que se passam na Inglaterra. Me parece que O Gigante Enterrado também, embora num passado, né, acho que não sei se medieval, alguma coisa assim. E então esse aqui não, esse aqui ainda se passa no Japão, inclusive um livro dedicado aos pais dele. Eu gostei muito do romance, foi um primeiro contato muito proveitoso com o autor. É um livro bastante melancólico e ele conta a história de um pintor chamado Masuji Ono. Eu vou chamar o Masuji de Ono a maior parte do tempo, que é mais fácil, tá? Esse pintor narra a história em primeira pessoa, que é uma história em grande medida de rememoração. Então ele tá lembrando de coisas da sua vida, da sua trajetória de pintor, como foi o período em que ele estudou, né, e acabou se tornando um artista do mundo flutuante. Um artista do mundo flutuante significava ser um artista da vida noturna, dos bares, das geishas, e numa tentativa de aprender essa beleza fugaz da vida noturna. Só que o Ono vai passar por um caminho, vamos dizer assim, de repensar a sua arte, no momento em que o Japão está sofrendo muito. É um momento ali pré-guerra, pré-segunda guerra, e ele vai ser confrontado com alguns questionamentos sobre o valor da sua arte, se fazer arte só pela arte, pela representação da beleza, vale, ou se a arte deve tratar de questões políticas importantes ao país, se ela deve falar das pessoas que sofrem, se ela deve ser uma arte engajada, né? Então ele começa a fazer essa reflexão está presente no livro. O livro também começa pensando nas dificuldades de uma das filhas do Ono. O Ono teve 3 filhos, um foi pra guerra e morreu, o filho mais velho, se eu não me engano. Ele tem uma filha que já é casada e ele tem essa filha mais nova que está tentando casar. Ela tem 26 anos e ela já teve uma negociação de casamento encerrado, que é uma coisa estranha, porque aparentemente a família do Ono estava, vamos dizer assim, numa posição um pouco melhor. E no Japão essas convenções são muito importantes. Esse é um livro onde a gente vê muito assim a marca das convenções, né, do respeito, da honra, enfim, dessa coisa cultural de conveniência que é muito preservada, incentivada no Japão e que muitas vezes cerceia as manifestações individuais, né? E a família começa a desconfiar, as filhas principalmente, que esse problema com a negociação de casamento, da primeira negociação de casamento da filha do Ono, tem a ver com o passado do Ono. Porque o Ono, quando ele começa a fazer essas reflexões então sobre o papel da sua arte, ele começa a fazer cartazes de propaganda de guerra, né? O Ono age movido por uma boa intenção, né? Ele é chamado à reflexão sobre os problemas do seu país e na cabeça dele ele está fazendo uma coisa importante pelo seu país, né? Pela honradez e pela melhora das condições do povo mesmo, do povo que sofre mais. E acontece que a gente aqui no livro vai ver muito essa discussão do choque de gerações. Então, de uma geração já mais nova, mais posterior a dele, que começa a ver as coisas de um modo diferente. O livro ele é separado por datas, né? 48, 49 e 50, se eu não me engano, os períodos. E a gente começa a ver que a nova geração olha para a geração do Ono já com muita crítica. Essa geração de defesa do Império Japonês, né? Aqui a gente já vê uma comunidade já muito marcada pela ocupação americana e de uma certa forma pela vergonha, né? O Japão, que lutou junto ao eixo na Segunda Guerra Mundial,
perde a guerra de uma forma muito humilhante, muito devastadora. Isso tem um impacto muito grande no moral do povo, que via o imperador como uma coisa quase santa, né? E então essa geração seguinte quer refazer o Japão em outros moldes, né? Então eles já não coadunam, vamos dizer assim, não concordam com aquela visão da geração do Ono, né? E o Ono começa a se refletir sobre essas mudanças. O livro é todo um processo dele tentar entender a identidade dele nesse processo de mudança e de uma certa recusa da época dele, da cultura dele, dos ideais da época dele. E isso se reflete muito bem na narrativa, porque a gente vê uma narrativa de um narrador não muito confiável, que o tempo todo diz que pode estar sendo traído pela memória, que pode não estar lembrando muito bem das coisas, que não sabe se na época entendeu muito bem. Desse narrador, de uma certa forma, está tentando entender o seu lugar. E que tá lidando aí não só com memórias, mas também com sentimentos de culpa, sentimentos mas também de um certo orgulho, né? O Ono foi um artista premiado, uma pessoa muito respeitada, então ele fica oscilando entre essa coisa de uma certa forma, não se arrepender, porque o que acontece? O Ono, apesar de ter feito propaganda pro Império, propaganda de guerra, ele era um pintor, né? Ele não era do governo, ele não era político, ele não era do exército. O mal que ele fez estava na mensagem da propaganda. E ele era um homem também muito comprometido com a arte. Então ele fica muito assim, em conflito sobre fazer uma arte de qualidade e em que medida ele errou nesse sentido, né, de tentar sair do ordinário, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo com um certo sentimento de culpa de talvez não ter entendido todas as nuances da situação política, apesar de ter sido muito bem intencionado. Então assim, eu gosto muito das reflexões que o Ishiguro põe aqui no livro, as conversas. O livro, ele é bem... Eu vou repetir uma palavra que eu tenho falado aqui muito sobre romances, monotônico, né? Ele é um romance muito... Porque ele é um romance bem contemplativo, assim, muito sobre essas reflexões dele. E tem algumas conversas do Ono com amigos da época, do Ono com as filhas dele e com o netinho dele, que é uma espoleta. E de como essas conversas o levam a fazer repetidamente esses exames, né? Sobre o seu papel na guerra, o lugar da sua arte, o papel da arte, e de tentar entender qual é o lugar dele nesse mundo novo, né? Então o livro, ele é muito reflexivo, e nesse sentido ele não é um livro de altos e baixos de acontecimentos, embora ele tenha umas revelações interessantes, né? Conforme as coisas vão acontecendo aqui. Então eu gostei muito do livro, do modo como ele constrói essas discussões. O livro foi muito fluido para mim, não foi um livro de leitura difícil. E pelo que eu li do Ishiguro, eu assisti umas entrevistas dele também, me parece que o Vestígios do Dia, que eu acho que o livro mais famoso dele, eu não sei muita coisa sobre esse livro, a não ser de que é a história de um mordomo, mas que é um livro que também tem essa coisa de olhar para o passado, fazer um exame de consciência e tem alguma ligação com a Segunda Guerra. Mas eu não sei mais muita coisa sobre isso. O outro livro dele, o Não Me Abandone Jamais, eu sei o enredo porque eu vi o filme. Então, na época que o filme saiu, eu não associei ao romance, eu acho que eu não conhecia muito do Ishiguro. Então eu vi o filme, eu acho que até sabia que era inspirado num livro, mas não sabia direito quem era o Ishiguro. Então eu sei, eu gostei da história, eu gostei do filme, mas pretendo ler. A Companhia das Letras está lançando os livros do Ishiguro nessas edições lindas que tem a borda da mesma cor da capa. Essa é uma das capas mais bonitas, né? Ela tem essas lanterninhas que tem um pouco a ver. Tem uma pessoinha, não sei se dá pra ver o detalhe, tem uma pessoinha numa ponte e essas lanternas. Isso aqui é uma cena do livro e essa cena japonesa com essa arte ficou realmente muito bonita. E eu tô com vontade de fazer essa coleção. Eu tenho comprado muitos e-books, mas do Ishiguro eu acho que eu vou comprar os livros mesmo.
porque a coleção tá muito bonita. E eu provavelmente vou seguir lendo o Ishiguro com Vestígios do Dia, já que o nome Abandone Jamais eu já sei a história, tá? Eu vou ler um fragmento aqui do texto. Jovens muitas vezes se sentem culpados por causa do prazer. E creio que eu não era diferente. Creio que eu achava que passar meu tempo num lugar desses, gastar minha capacidade celebrando coisas tão intangíveis e passageiras, acho que eu considerava isso tudo um desperdício. Tudo muito decadente. É difícil apreciar a beleza de um mundo quando se duvida da sua própria validade. Eu acho muito interessante como o Ishiguro põe esse personagem colocando os seus valores e os seus ideais à prova, né? E de como é muito às vezes difícil sustentar esses valores e esses ideais depois de situações muito críticas, como uma guerra, por exemplo, né? E é muito difícil a pessoa lidar com isso. Ela entra num momento muito conflituoso de saber se ela sustenta os ideais ou se ela repensa ou se ela passa a, de uma certa forma, relativizar as coisas. Eu acho que é um pouco a reflexão que o Ishiguro tenta fazer aqui. E aí eu vou ler uma passagem que tem um pouco a ver com isso. Claro, demos alguns passos ousados e muitas vezes fizemos coisas com excessiva determinação. Mas isso sem dúvida é preferível a nunca questionar as próprias convicções por falta de vontade ou de coragem. Quando a pessoa se apega muito profundamente a convicções, com certeza chega a um ponto em que é desprezível prevaricar ainda. Bom, é isso. Eu gostei bastante do livro. Foi um livro que me pegou assim bastante nas discussões, no texto, que eu achei muito bom. O livro tem uns probleminhas de revisão, a edição, apesar de ser linda, eu achei acho que uns 3 ou 4 erros de revisão, mas nada muito sério, mais coisa de digitação talvez. E me digam aí se vocês já leram esse livro do Ishiguro. Eu sei que o Ishiguro já tem muitos leitores por aqui no Brasil, no Booktube. Eu já andei conversando com o pessoal no Instagram sobre isso e o pessoal foi me dizendo quais livros que eles leram, quais gostaram mais. Mas se alguém lê Um Artista do Mundo Flutuante, vem aqui conversar comigo e falar sobre o livro. Beijinhos e até a próxima. Tchau!